Olá, você de casa. Estamos aqui com o nosso programa Proseando e toda semana nós teremos aqui alguns convidados para podermos conversar sobre a vida e edificar você aí e levar você a um crescimento com Jesus. Nós estamos aqui hoje com o pastor Guilherme, pastor da Igreja Evangélica Livre da Faculdade, e eu quero tratar alguns assuntos com ele que eu tenho certeza que vão encher o meu coração e vão edificar a sua vida. E nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Pastor Guilherme, seja bem-vindo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, e a primeira é uma bem simples. Quem é o Guilherme? Pastor Sérgio, para nós é uma alegria poder estar aqui com você nesse programa e poder, de uma certa forma, prestigiar esse momento que vocês têm vivido como igreja, né? Sei que isso é muito importante para vocês. E eu que agradeço o convite. Para nós é uma honra poder vir aqui compartilhar um pouco sobre a vida. Então, respondendo a sua pergunta, quem é o Guilherme, né? Antes de pastor, né? Guilherme eu nasci em Curitiba, sou curitibano, porém fui criado em Rondônia e fui para Rondônia com 2 anos de idade e morei 19 anos em Rondônia. E com 21 anos eu fui para o Seminário Betânia, o seminário que nós estudamos, né? Isso. E era para nós ter estudado na mesma turma, mas não deu certo. Não deu certo, mas não aprove ao Senhor. Não aprove ao Senhor, verdade. E ficamos, 4 anos no seminário, então dos meus 21 aos 25 anos, e depois desse tempo fui para Paranhos pastorear, e ao Paranhos, a Igreja Evangélica Livre de Paranhos, e pastoreamos por quase 11 anos, 10 anos e meio, né? Então, em todo esse processo da minha saída de Curitiba para Rondônia, não foi uma saída, podemos assim dizer, conhecendo a Jesus Cristo, né? Eu vim a conhecer a Cristo quando eu estava em Rondônia, já na minha juventude, né? Estava com 18 para 19 anos, quando foi a minha conversão. E a minha conversão, ela foi... Eu digo que o processo ele foi muito rápido. Sempre vi que Deus teve muita pressa em desenvolver algumas coisas e trabalhar algumas coisas na minha vida. Então, não tinha nem 3 anos de convertido, fui para o seminário e 4 anos depois já estava pastoreando, e depois de quase 11 anos de pastoreio dentro da Evangélica Livre, agora estamos aqui em Cascavel junto, né, trabalhando junto aqui com as nossas igrejas, né? E estamos aí pastoreando a Igreja Evangélica Livre aqui no bairro, na Faculdade. E para nós foi um tempo de Deus nessa vinda para cá, porque a gente viu claramente assim Deus confirmando em todo o processo. Então, como eu falei para você, Sérgio, a minha vida, Deus sempre teve muito pressa. Então, a conversão foi um processo, né, realmente de uma transformação e muito forte. Na minha vida eu não foi aquele caso de que eu vinha na igreja, depois não vinha. Não, eu me converti, teve aquele processo daquela conversão, de muitas convicções acerca do chamado de Deus no dia da minha conversão, da minha entrega para Cristo. E naquele exato momento eu sabia que Deus estava me chamando para uma grande obra. Deus estava me chamando para o ministério. E aí foi aonde comecei a abandonar a vida mundana, né? Foi uma convicção de chamado para a pregação do Evangelho. Sim, no mesmo dia, até, né, foi num culto de ensino, eu estava muito aflito. Eu estava com o meu coração... porque o meu irmão já havia se convertido, ele orava por mim. Eu tinha ido, na verdade, umas vezes à igreja e sentia que aquilo ali era para mim, que eu queria aquilo ali, mas ainda não havia acontecido aquela conversão, né? E aí foi aonde eu em casa, num domingo, comecei a sentir um aperto no meu coração, como se fosse apertando, uma aflição. E aí eu resisti no domingo, na segunda, e na terça-feira, né, nós estudávamos à noite. Não faça isso, tá? Mas quando há uma direção de Deus, tá bom?
Eu perguntei para o meu irmão se ele ia à igreja. Eu estudava à noite, ele não estudava. E ele perguntou para mim o porquê. Daí eu falei para ele, ó, se você for, eu vou com você. E eu fui à igreja. E nesse dia, o mais interessante, que não é dia de apelo, não é dia de pregar, né, sobre salvação, era um dia de culto de ensino. Só que eu estava tão aflito, que quando começou a cantar alguns hinos, eu recebi um quebrantamento de tal forma que eu não conseguia parar de chorar. E no exato momento que pediram para ajoelhar, para orar, para tirar um tempo de oração, naquele culto de ensino, ao dobrar o meu joelho, eu fiz a entrega para Jesus, sozinho. Nisso nós vemos o poder do evangelho, né? Que não é a capacidade de um homem ou de uma retórica, a capacidade de manipulação de massa ou um apelo simplesmente que gera a verdadeira conversão, né? É esse evangelho que entra no nosso coração e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E ele é capaz de pegar o pecador e transformar em filho de Deus. O convencimento é o Espírito Santo que convence, não é o homem que convence quando ele está pregando, né? Uhum. Porque naquele exato momento, lógico que existe toda uma influência espiritual no culto, né? Pessoas consagradas no culto, em oração. Só que o mais incrível é que eu já tinha uma consciência de que eu precisava entregar a vida para Jesus. E eu acredito que já era o Espírito Santo falando comigo. E o mais incrível foi algo tão real, tão verdadeiro, que naquele mesmo dia, ao dobrar o joelho, e eu fazer aquela confissão dos meus pecados, entreguei a minha vida para Jesus, foi tão forte que naquele mesmo minuto, naquele mesmo dia, eu senti o meu chamamento para o ministério. Naquele mesmo dia. É interessante nós olharmos por essa perspectiva, por esse ângulo, porque muitas vezes as pessoas acham que a conversão é algo que ela acontece em um só momento, né? Quando, depois de tempo que você já tem de conversão, e uma análise sincera do coração e da história, você vai vendo esse Deus que ele é tido na história da igreja como o cão de caça do céu, né? O supremo jogador de xadrez, esse Deus que ele já estava trabalhando na nossa história, mesmo antes daquele momento do entendimento que nós temos de conversão, né? Ele já estava trabalhando na nossa vida, na nossa história, trazendo algumas convicções, trazendo alguns sentimentos que já sinalizavam o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, né? Mas dentro disso, tem uma segunda pergunta. Na sua experiência espiritual, na sua jornada aí, qual é a importância de Jesus na sua vida? A importância de Jesus na minha vida foi aquilo que eu falei sobre a minha conversão, né? Na verdade foi tudo. A importância de Jesus na minha vida é algo mais extraordinário que um ser humano pode receber. Um exemplo. Ano passado eu perdi meu pai, né? Você perdeu a mãe também, né? Que Isso. é um sentimento inexplicável, né? De perda, de separação da carne, ela é muito difícil. E naquele exato momento, ao ver o meu pai passando pela fase de enfermidade, hospitalizado, e tive a oportunidade de ajudá-lo em todo esse processo de acompanhando, né? E eu vindo para Cascavel, de mudança, e depois tive que ir correndo para Cuiabá. Deus me deu a oportunidade de me despedir do meu pai. Meu pai no leito de enfermidade, ele conseguiu ainda sedado, abrir o olho, eu senti uma resposta dele, e me despedi do meu pai. E naquele exato momento, você sente um desespero, mas você sente um consolo. Porque quando nós estamos em Jesus, quando a nossa vida está em Cristo, meu pai foi um homem que entregou a vida para Jesus, você tem o consolo de que um dia realmente nós iremos nos encontrar na glória. Então quando fala o que Jesus representa, representa tudo.
representa a vida eterna, representa a salvação e a certeza de uma vida eterna de paz e tranquilidade. Quando eu estava fazendo o fúnebre do meu pai e compartilhando com os funcionários que ali estavam do meu irmão, algumas pessoas, alguns amigos, eu falei algo para aquelas pessoas que ali estavam acerca do corpo que ali estava, mas o meu pai não estava ali. E meu pai foi um homem que teve muitas posses, um homem bem de vida, e meu pai foi um homem que perdeu tudo, mas ganhou o mais precioso nesse processo, que foi a Jesus Cristo. Então, um homem com Jesus, ele tem tudo. Um homem sem Cristo, ele pode ter tudo, mas não tem nada. Então, o que Jesus representa na minha vida é tudo. Porque sem Ele, eu não sou nada. Eu sei o que é uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus. Eu sei o que esta vida com Jesus fez em mim. O que ela, de fato, significa na prática. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem é Jesus para mim? Jesus é vida para mim. Jesus é tudo para mim. Essa experiência, talvez, de Jesus nos ensinando, quando ele vem dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, né, e vida com abundância, ele está falando para um monte de gente viva. Então, como é que ele oferece vida para quem já está vivo? A não ser que ele ofereça vida para aqueles que pensam estar vivos, mas estão mortos. Então, essa é a perspectiva das Escrituras, de que vida, de fato, ou pelo menos a vida de Deus, essa vida abundante, sim, essa vida com uma dinâmica outra, essa vida com uma experiência espiritual mais profunda, e que não tem o seu fim no túmulo, mas que segue adiante e adentra a eternidade, ela só pode ser encontrada em Jesus, né? Então, ele acaba sendo resumido nisso que você falou, o tudo, né? O tudo. Na verdade, as pessoas veem Jesus só como um meio de se livrar do inferno. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno, ou tenho um temor do inferno, não um temor de Jesus pelo que ele conquistou na cruz. Então, para mim, Jesus, ele é muito mais do que simplesmente eu não ir para o inferno e ter a certeza da salvação. É um estilo de vida, é viver a Cristo. É olhar para Jesus e ver quais foram as atitudes de Jesus no seu processo de ministério, de caminhada, e falar, eu preciso ser igual a Cristo. Como Paulo, né, falou assim, né, sejam meus imitadores, né, e que ousadia de Paulo, né? Que ousadia, como eu sou de Cristo Jesus. Sim. Né? Porque, imagina só, você chegar assim, Sérgio, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Uhum. Né? Você chegar para a sua esposa, seja, me imite como eu estou imitando a Cristo. Você chegar para os filhos, que ousadia de Paulo, né? De convicções. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, de poder, com muita ousadia, com muita convicção, não só com palavras, mas na prática, que as pessoas possam me imitar, porque vem Jesus em mim, porque eu estou vivendo a Cristo. Então, o que Jesus representa para mim, quem é Jesus para mim, é um jeito de viver, é um estilo de vida, que eu tenho que viver aqui como cidadão do céu, como um peregrino. Homem, um peregrino, forasteiro, como Pedro diz, né? Nessa terra. Né? E como pastor, nesse tempo de coronavírus, né? Uma das experiências mais bonitas que nós temos na história da igreja é a experiência do culto caseiro, o culto doméstico, o culto familiar, que era muito promovido, principalmente entre os puritanos. E agora essa religião institucionalizada, né, que nós vivemos, das pessoas que acabam criando essa dependência da estrutura, elas estão isoladas, né? O mundo parou. E
elas estão voltadas agora para elas mesmas, dentro das suas casas, e muitas recorrendo à internet, né? A própria igreja está se adaptando a esse tempo da internet, coisas muito boas, né? A mensagem vai alcançar de muitas maneiras pessoas que precisam ser alcançadas. Mas qual é a importância desse culto doméstico e como que as pessoas devem valorizar de fato esse momento em família para a manutenção da sua própria espiritualidade? Muito, muito importante essa pergunta, porque agora, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, de quarentena, né, na verdade é essa a realidade, né? Muitos ainda têm saído para trabalhar, mas os filhos estão em casa, os pais estão em casa, e o que fazer agora diante disso, né? O que acontecia? A pessoa, ela saía, a família toda, né? Saía de casa, né? O pai ia para o seu trabalho, no caminho ele deixava os filhos na escola, a esposa também ia para o seu trabalho, e todos ficavam o dia inteiro fora. Chegava em casa, cada um ia fazer alguma atividade. Às vezes o pai ia para a televisão, ou para a internet, ou com um joguinho. Os filhos ficavam no quarto brincando. A esposa talvez ia ler um livro, alguma coisa, né? Ou assistir um filme. Vamos assistir um filme. Então havia uma ociosidade acerca de uma vida em casa de culto familiar, na verdade. Por quê? Porque havia aquela consciência, vai ter quarta-feira um culto, vai ter escola dominical, eu vou me alimentar, vai ter... E isso foi tirado. E aí o que aconteceu nesses primeiros dias, que eu vejo, né, que aqueles que não estavam mantendo, fazia só o seu pequeno devocional, uma leitura rápida, sem profundidade. Um ritual religioso, né? Isso, exatamente, devocional religioso. Eu faço porque eu preciso livrar minha consciência de que, né, por encargo de consciência, não por uma necessidade de viver a Cristo, né? Então o que aconteceu? E vamos orar para evitar que a coisa dê errado, né? é o meu pé de coelho. É verdade, é verdade. E aí o que aconteceu? As pessoas estão em casa, e aí agora o que acontece? Ele tem que lidar com os filhos. E faz tudo que tem que fazer, né? Agora muitos maridos estão fazendo as coisas que as esposas vinham anos pedindo para fazer em casa, né? Oportunidade, o pessoal mandando falar, estou fazendo calçada, outro está arrumando não sei o quê. Só que, como não existe essa cultura de culto familiar que se perdeu, né, no decorrer da história aí, né, as pessoas estão um pouco perdidas e um pouco envergonhadas. O marido tem vergonha de chegar para a esposa e chamar os filhos porque ele nunca fez. E chamar, falou assim, vamos orar junto. Né, e sair da zona de conforto, sair daquela zona de comodismo, da ociosidade, né? Isso está acontecendo nas casas, indiretamente, de uma forma não perceptiva, talvez, né? Não consciente, mas é o que está acontecendo. Então, o que as famílias têm que fazer? Assumir responsabilidade. Assumir a responsabilidade. O homem, ele é o sacerdote do lar. Então, ele tem que assumir essa responsabilidade de ser o provedor não só financeiramente, né, de trazer o conforto, pagar a conta, mas ele tem que ser o provedor espiritual. E nos últimos anos, podemos assim dizer, quem estava assumindo essa responsabilidade, mal ou bem, independente, eram as mulheres, não o homem. As mulheres saíam trabalhar, cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, e ainda tinha a responsabilidade de chamar a família toda para vir à igreja. E às vezes o cansaço, hoje vão não, e ela tinha que estar empurrando. E agora o homem está dentro de casa. Então, o que tem que ser feito? O homem tem que assumir, ele tem que vestir a responsabilidade dada por Deus de ser o provedor espiritual do seu lar. Né? Porque se ele não fizer isso, ele vai perder a família. Ele vai perder e vai gerar outros sentimentos, né, de desespero. Na verdade, esse momento está trazendo à tona essa responsabilidade, né? Traz à tona essa responsabilidade e essa oportunidade, claro, da família reconquistar esse momento. Claro. E nós vivemos um tempo onde a família ela tem se configurado de várias maneiras, né? Então você tem tanto os casais, né, com os filhos, você tem os casais solteiros que precisam fazer a manutenção, né, você tem aquela mãe, né, que é solteira também, que precisa assumir essa responsabilidade
que recai sobre os seus ombros a responsabilidade do ensino dos filhos, né? O pai também, que às vezes assumiu a responsabilidade da criação dos filhos e que no dia a dia, né, na pai solteiro, na verdade, tem alguns, isso, né, que perderam, viúvos, né? Isso, eles estão nessa tentativa de se achar, né, e se descobrir agora como responsáveis pela espiritualidade da sua casa. Tanto a mãe solteira, quanto o pai que cuida dos filhos, né, na ausência da mãe. Então, agora essa é uma grande oportunidade para as pessoas aprenderem a ter esse relacionamento pessoal e familiar, né, porque você começa a desenvolver relacionamento em todos os níveis. O nível vertical e o nível horizontal com o próximo, que são os mais próximos que nós temos, né. Agora tem algo também que está ali ligado ao culto familiar, que é esse momento de oração. A oração é algo extremamente importante na vida cristã, apesar de nós quase percebermos aí que a oração está sofrendo um processo de extinção, né? As pessoas não estão dando mais tanto valor à oração. Mas eu sei que você é um camarada de oração. Vira e mexe, eu estou ligando para você e você fala, não, eu estou aqui orando, né? Não, acabei de orar, acabei de sair do meu momento de oração. O que você poderia, assim, de forma rápida, prática, nos ensinar sobre a oração, a importância da oração? Desde o momento que eu me converti, sempre senti um desejo de fazer algo a mais. Com 1 ano de convertido, sempre estava auxiliando na igreja, ajudando, igual que tem os meninos aqui te ajudando, tem que ter, né? Ver só tá vendo a gente, mas tem nos bastidores pessoas, sempre estive por trás ajudando, né? Isso. E eu senti um desejo de começar a orar na igreja, pedir permissão ao pastor, e todos os dias de manhã fazer às 5:30 da manhã, orar na igreja e dar um aviso quem quisesse vir orar. E ali começou o ministério de oração. E ali eu entendi que a oração é fundamental para manter o cristão firme no Senhor. Mas sem a leitura da palavra, a oração ela se torna vazia. E muitos não têm desenvolvido uma vida de oração porque estão vazios biblicamente. E muito daquilo que eles têm é daquilo que os outros falaram. E não existe essa profundidade na oração prática com a autoridade de uma oração. Então, resumindo para nós, o cristão hoje que não ora, que não vive numa vida de oração, ele está caminhando para um fracasso. Porque você olha dentro do Novo Testamento, no Antigo Testamento, homens que tiveram sucesso é porque eles estavam em oração. Você vê o próprio Senhor Jesus, quando ele iniciou o ministério, ele não só jejuou, mas ele passou 40 dias jejuando e orando. Passou um tempo em oração. Você vê o próprio Cristo, quando ficou sabendo da morte de João Batista, subindo ao monte para chorar, mas também para orar, tirando tempo para orar. Então é fundamental essa intimidade com Deus. Ontem eu estava vendo um material do Paul Washman, e aí ele estava falando sobre esta oração. Ele falou que os grandes homens que fizeram a diferença dentro da reforma, eles fizeram, sobre o calvinismo, arminianismo, mas eles tinham algo em comum. Eram homens de oração. Homens de muita oração. Então, eu trouxe isso para a minha vida. E eu confesso para você, aquilo até que ele falou, eu sempre acho que não é o suficiente. Eu sempre acho que dá para orar mais. Uhum. Eu sempre acho que tem que ter mais tempo de intimidade. Sim. Porque a oração é entrar na presença de Deus, de uma conversa com Deus, de não só perguntar ou pedir para Deus, mas também estar atento para aquilo que Ele quer falar. É interessante nessa perspectiva como muda a oração, porque muitos encaram a oração como sendo um instrumento para você manipular Deus. Sim, claro. Né? Você manipula Deus para forçar Deus a fazer a sua vontade. Uhum.
quando na verdade a oração não serve para mudar a Deus. Não. A oração serve para mudar a nós mesmos. É o nosso coração que se sincroniza com o coração de Deus, e não ao contrário, né? Nós não precisamos atrair Deus para a nossa vontade, nós precisamos ser atraídos para a vontade dele. E como você colocou aí muito bem, a importância do equilíbrio entre evangelho e oração, entre palavra e oração, Sim. né? Como já dizia o teólogo, ele falou assim, uma vez perguntaram para ele dizendo, o que é mais importante? Oração ou leitura da palavra? Ele respondeu da seguinte maneira, o que é mais importante para um passarinho? A asa esquerda ou a asa direita? Então... Muito, muito bom. Ótima observação, né? Que não tem como separar um do outro, né? E você sabe o quanto uma pessoa ela é bíblica e o quanto ela está lendo a Bíblia quando você pede para ela fazer uma oração. Né? Se você está na igreja, você chegar aqui, chamar uma pessoa para ela vir à frente orar, ou em algum momento, num culto de oração, você vê a profundidade dela na oração. Porque às vezes ela faz só uma oração agradecendo a Deus, mas ela não expressa o evangelho na oração. Ela só expressa uma petição, mas não uma exaltação e uma confirmação bíblica daquilo que ele está colocando diante de Deus. E nessa sua experiência de leitura da palavra como pastor, né, mas não só como pastor, como um discípulo de Jesus, sim, né, e a sua vida de oração, né, mais do que como pastor, também como discípulo de Jesus, como Deus tem consolado o seu coração nesses dias onde as coisas parecem tão incertas? Ótimo, ótima pergunta. Ontem, depois que nós conversamos, eu fui orar, né? Lógico, né? Lógico. E aí, passei um tempo em oração ontem à noite, já depois avancei um pouco depois da meia-noite em oração. Eu gosto de orar um pouco na madrugada, porque está tudo muito em silêncio e eu consigo concentrar um pouco mais, né? E ontem eu fui orar e Deus falou algo muito forte comigo na oração, porque eu tive a oportunidade de chorar na presença do Senhor. Porque o consolo, ele só vem quando nós choramos. Quando você olha a bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, quando nós alcançamos o consolo de Deus, é porque entendemos que há um motivo para chorar, mas não um choro diante do caos, mas um choro de dependência, de reconhecimento. Quem você é, saber quem você é, não pensar além do que convém de você, como diz em Romanos, além de si, e você olhar para Deus e falar, Senhor, eu preciso de Ti. E de imediato o amparo do Senhor vem. Porque há uma base bíblica para isso. Porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele diz também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, há uma vitória. Essa é uma experiência com Cristo real, né? Real, que é um isso. Cristo vivo, né? Ele não é só um Cristo teórico, teorizado. Não. É um Cristo que ele passa a fazer parte do seu dia a dia, da sua caminhada, Sim. da sua experiência, né? E se torna esse consolo que ele mesmo se propõe, né? Quando ele fala ali, eu não os deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, né? Esse Consolador, ele passa a ser real para nós, ele realmente toca, ele realmente cuida. É interessante isso, porque esse versículo de João, quando ele falou para os discípulos que iria ao Pai, os discípulos tinham, eu não digo eles estavam acomodados, mas eles estavam se sentindo amparados e acolhidos por Jesus, de forma, eu acredito, espiritual e também fisicamente e emocionalmente. Os conselhos de Jesus na caminhada, e eles sempre estavam prontos ali servir. Então havia um consolo muito presencial da pessoa de Cristo para com os discípulos. E quando ele falou, eis que eu vou ao Pai e vos enviarei outro, no original grego a palavra outro significa da mesma essência, que é o Espírito Santo. Então o consolo, ele vem através do Espírito. Agora, vamos parar para pensar.
eu não leio a Bíblia e eu não oro, como alcançarei o consolo do Espírito Santo? Como serei sensível à voz do Espírito se eu sou somente um cristão dominical? E não exerço tudo aquilo que nós vimos falando, né? Eu não tenho uma experiência de vida cristã, eu não tenho uma experiência familiar de culto familiar, eu me desespero e não consigo apresentar minha vida reconhecendo quem é Cristo em mim e quem eu sou, do meu choro como um cristão de fragilidade, de dor, de que eu sou fraco e falho e pecador e limitado, né? E eu não tiro tempo para buscar uma intimidade com Deus. Eu não vou sentir, eu vou ser sempre um crente fraco espiritualmente e sempre irei andar desesperadamente. Então, dentro do que nós temos vivido, da incerteza, eu só tenho uma certeza, de que o Senhor nunca desampara os seus. Como eu chego a essa conclusão? É a vida de oração. Porque eu posso saber e isso. As Escrituras que nos dizem. Isso, as Escrituras. Através da Escritura, lógico, né? Mas o interessante, Sérgio, é que as pessoas sabem que Jesus não vai desamparar, mas não conseguem sentir isso. Porque ela não desfruta do poder que há na Escritura e em uma oração. Ela não faz isso. Então, automaticamente, quando ela se depara com uma incerteza, ela entra em desespero. E qual é a primeira reação? É chorar por medo e não chorar na presença de Deus para alcançar o favor do Senhor, o consolo do Senhor. Esse é uma vida espiritual que é proposta por Cristo, claro. Que é uma vida da prática, é uma vida do dia a dia, é uma vida da jornada. A espiritualidade de Jesus não é templária, né? Ela é além templo, ela encontra outras pessoas, ela está no dia a dia, ela está na rua, né? Ela está nos relacionamentos, a espiritualidade está na relação com o Pai, como Deus sendo o nosso Pai, é uma relação de intimidade, né? O Pai é o Abba, né? Não é só o Pai, isso. É o Paizinho, né? É aquele Pai que nos consola, nos conforta, essa é a experiência. Então, quero te agradecer por ter estado aqui conosco, tá? Obrigado por ter se disposto a tirar esse tempo lá no meio da sua correria para poder estar aqui, edificando a minha vida, edificando a vida de todos aqueles que vão acompanhar aí esse vídeo. E você que está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida também, e que essa mensagem, que essa conversa possa edificar a sua vida. E nós vamos proseando por aqui e vamos encontrar novas pessoas para continuar proseando e edificando a vida, porque quanto mais conversamos sobre a vida, mais aprendemos sobre ela. Que Deus abençoe a sua vida.